Olá, meus irmãos e amigos, é um prazer poder compartilhar outra vez a palavra do Senhor. Nessa sequência dos salmos que estão na Bíblia, o Salmo número 5, cuja autoria também é atribuída ao rei Davi, esse salmo, segundo os estudiosos, os pesquisadores bíblicos, tem como título A Manhã Nublada. Você já acordou, abriu a janela ou abriu a porta e foi contemplar o céu e percebeu que ele estava nublado, meio cinzento, sem o sol brilhando, sem o céu azul? Pois bem, esse sentimento de um dia que, sem dúvida alguma, será difícil, um dia nada esperançoso, um dia cinzento, triste até. Pois bem, o Salmo número 5 apresenta exatamente essa experiência que o rei Davi teve e que alguns de nós têm passado ultimamente. Uma manhã nublada. Diz aqui nas primeiras palavras do Salmo número 5: Escuta, Senhor, as minhas palavras, considera o meu gemer. Atenta para o meu grito de socorro, meu rei, meu Deus, pois é a ti que imploro. E aí então vem a razão do título. De manhã ouve, Senhor, o meu clamor, de manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Ele estava interessante que ele já acorda, já inicia o dia falando da sua dor, falando da sua preocupação, falando do seu gemer, falando da sua angústia. Mas é interessante que, embora pareça ser um dia cinzento, um dia nublado, ele começa orando. Isso quer dizer que não importa qual é a expectativa que você esteja tendo para o seu dia, ou não importa a visão que você está tendo desse dia, o importante é que você comece com oração. Comece orando ao Senhor, comece entregando a Deus a sua vida, comece o dia suplicando ao Senhor, ainda que seja com gemidos, ainda que seja com sofrimento, o importante é começar orando ao Senhor. E então Davi, na continuidade do Salmo, descreve a razão do seu sofrimento, da sua angústia. E aí ele faz um contraste entre a experiência dele e os outros, aqueles que estavam sendo os causadores do seu gemer, do seu sofrimento, do seu padecer. Ele fala então sobre a sua preocupação. Mas é interessante que antes de abordar especificamente os causadores do seu sofrimento, na sua oração ele continua dizendo: Tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça, contigo o mal não pode habitar. Os arrogantes não são aceitos na tua presença, odeia todos que praticam o mal. Essa é a razão desse amanhecer nublado, desse amanhecer cinzento. Davi estava se sentindo injustiçado, e esse é um dos temas recorrentes nos salmos que ele escreveu. Ele estava ali sofrendo a injustiça, havia pessoas que o perseguiam, pessoas que desejavam o seu mal, pessoas que estavam ali desejando que ele tivesse um agravamento no seu sofrimento. Mas por que Davi estava vivendo isso? Ele era rei, ele já tinha um trono, ele já tinha uma coroa, já tinha então um séquito, já tinha um cetro, já tinha súditos. Isso quer dizer que se você está numa posição de liderança, se você tem uma missão a cumprir, se você tem algo de Deus para realizar, naturalmente você será alvo da atenção, alvo da perseguição, alvo da inveja até. Davi, mas o mais importante não era a posição em que ele estava, era a fé que ele declarava. A fé que ele professava no Senhor fazia com que aqueles que se opunham a esta fé também se colocassem contra ele. Não tem jeito. Se você ama a Deus, aqueles que também amam a Deus irão amar você. Mas se você ama a Deus e há pessoas que não amam a Deus, naturalmente que elas terão um olhar diferente para com você. Cristo foi muito sábio em dizer para os seus discípulos: se o mundo me odiou, também vai odiar vocês. Se o mundo me perseguiu, também perseguirá vocês. Se o mundo me rejeitou, também rejeitará vocês. Só que Davi diz algo muito interessante: Senhor, tu não tens prazer na injustiça.
Deus não é conivente com o erro. Deus não é conivente com o pecado. Deus não aceita injustiça. E aí Davi fala uma coisa muito interessante nesse contraste entre ele e aqueles que se opunham a ele. No verso 6 diz: destrói os mentirosos, os assassinos e os traiçoeiros o Senhor detesta. Deus não tem prazer no mal. Deus não participa daquilo que é errado. Deus não tem prazer na prática do pecado. Por isso é que aquele que está pecando já está dizendo a escolha que fez. Porque quem ama a Deus deve deixar as coisas que Deus não ama. Quem ama a Deus deve fazer as coisas que Deus ama. Não há meio termo. Não existe uma forma de conciliar. O muro que separa aquele que confia em Deus daquele que não confia em Deus é muito estreito, a ponto de ninguém poder em cima dele se tentar se equilibrar. Ou você confia em Deus, ou você não confia em Deus. Ou você pratica as obras de Deus, ou você pratica as obras do mundo. Davi, então, está nesse salmo falando exatamente sobre isso, sobre a sua posição, sobre a sua decisão de continuar confiando no Senhor. No verso 8 ele diz: conduz-me, Senhor, na tua justiça, por causa dos meus inimigos. Aplana o teu caminho diante de mim. Isso nos faz lembrar de outro salmo, das veredas da justiça. É como se Davi dissesse: Senhor, corrija o meu caminhar, corrija o meu andar. Mas o mais interessante, ele não está falando no sentido do passado, no sentido de aplanar o que já aconteceu. Ele está dizendo: Senhor, coloca diante de mim caminhos retos. Senhor, coloca diante de mim caminhos justos. Coloca diante de mim caminhos que sejam honestos. De fato, o que vem de Deus é bom, é correto, é justo, é perfeito. Então Davi, em comparação com os incrédulos, com os mentirosos, com aqueles que têm prazer na morte do outro, naquele que tem prazer na prática da injustiça, ele diz: Senhor, eu quero ser diferente. Eu não quero fazer parte desse grupo. Eu não quero andar no caminho deles. Eu quero ter um caminho que tu mesmo me apresentas. Aplana, Senhor, no teu caminho diante de mim. Ou seja, coloque para mim realmente caminhos agradáveis. E aí nós nos lembramos das palavras de Jesus, que disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e sou a vida. Quer viver bem? Ande com Jesus. Quer viver em paz? Ande no caminho do Senhor. Davi fez essa escolha. E se aproximando do final desse salmo, ele diz algo maravilhoso: nos lábios deles não há palavra confiável, suas mentes só tramam destruição. E ele diz: condena-os, ó Deus, expulsa-os por causa dos seus muitos crimes, pois eles se rebelam contra ti. É claro que Deus não tem prazer em condenar, em fazer o homem mau sofrer, mas a Bíblia está dizendo que aquele que faz o caminho, ou trilha no caminho do erro, não pode esperar coisa boa no final dele. Tem aquele velho ditado: se você não está se agradando do que está colhendo, olhe para trás e veja o que você plantou. Davi, no Salmo número 5, está dizendo que aqueles que optam pelo caminho do erro, certamente vão sofrer suas consequências, seus resultados. E é interessante que Davi faz então esse contraste entre os homens maus, os incrédulos, os que cometem falhas, os que têm prazer no pecado, com a própria vida dele. Isso nos faz lembrar de uma verdade também que a Bíblia apresenta: você não é responsável pelas escolhas dos outros. Você é responsável diante de Deus pelo que vai fazer. Você não é responsável pelo que fizeram com você, mas você é responsável diante de Deus pelo que vai fazer com o que fizeram com você. Você tem a escolha de andar com Deus ou de seguir o seu caminho sem Deus. Como alguém gosta de dizer, toda escolha implica em renúncia. Se você escolhe andar com Deus como Davi escolheu, você renuncia um caminho diferente disso. Se você escolhe agradar a Deus, você renuncia o não agradar a Deus. Se você decide viver para Deus, você renuncia o não viver para Deus. É muito óbvio isso. E então, ao final desse Salmo número 5,
ele diz algo também que devemos repensar e avaliar. Alegre-se, porém, todos que se refugiam em ti, cantem sempre de alegria, estende sobre eles a tua proteção, em ti exultam os que amam o teu nome, pois tu, Senhor, diz Davi, abençoas o justo, o teu favor o protege como um escudo. Olha que coisa maravilhosa. Davi está falando ou reforçando exatamente essa questão da escolha. Ele começou falando de uma manhã nublada, imaginamos, mas ele termina o salmo falando de um dia abençoado. Que Deus te dê um dia, uma vida inteira abençoada em Cristo Jesus, Senhor e Salvador de todo aquele que nele crê, hoje e para sempre. Amém.